capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu quero convidar você a ler comigo esse capítulo, todo ele, e nós vamos ler de forma alternada. O texto, palavra do Senhor nessa manhã, 1 Samuel, capítulo 30. Lerei o primeiro, os irmãos o seguinte, e nós vamos ler todo esse capítulo. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer.
Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Aos de Betel, aos de Ramote, do Neguebe, aos de Jatir. Aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e nas cidades dos queneus. Aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós rogamos, Senhor, a Tua graça sobre nós nessa hora. No sentido, ó Deus, de que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja ministrando aos nossos corações. Pai, esconda o Teu servo atrás da Tua palavra. Que seja ela, ó Deus, a ministrar aos nossos corações. E que, ó Deus, nós tenhamos sempre essa certeza de que o Senhor é quem fala. O Senhor guarda, o Senhor perdoa, o Senhor nos levanta do monturo e o Senhor nos faz caminhar. Que assim seja nessa manhã, Deus, que o Senhor esteja tratando com cada um de nós segundo o Teu querer. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E assim, irmãos, quando tudo parecia tranquilo, sem mais nem menos, alguma coisa acontece e te tira do prumo. Você que estava trabalhando, tudo indo bem, serviço caminhando, de repente as coisas vão para um outro rumo. A empresa te coloca de férias e diz: aguarda, não sabemos o que vai acontecer. Você que estava bem com a família, de repente houve uma notícia terrível. Você que de repente está estudando, desempenhando as suas funções com toda tranquilidade, de uma hora para outra vem uma notícia que te tira o chão. Como nós agimos nessas circunstâncias? Não sei como é que está seu coração hoje, mas é interessante que ontem à noite eu estava lendo esse texto e preparando já para hoje de manhã. Agora cedo, tenho o costume de levantar nos domingos um tanto mais cedo do que o normal, e aí entrei numa rede social e vi um conhecido que coloca assim uma frase: orem por mim, porque eu preciso que Deus me restitua o que é meu. Se Ele não me der, reticências. E a minha vontade foi de clicar ali e fazer um comentário daquele assim: se Ele não te der, vê se aprende a ouvir a voz de Deus. Mas aí eu pensei comigo mesmo, falei: é melhor não, os outros às vezes não entendem o que a gente escreve, então deixa ele com as questões dele, colocar de repente Deus na parede. Preciso de uma solução, se Deus não me der, eu vou buscar, eu arrombo a porta, eu faço o que tiver que fazer. Sabe, irmãos, quando eu olho para a vida de Davi, eu aprendo e aprendo e aprendo. E cada vez que eu leio, releio, Deus sempre traz algo novo ao meu coração. Já estive falando sobre esse texto nas nossas reuniões de oração na segunda-feira,
E hoje eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu aprendo, irmãos, em momentos que nos são agudos de intranquilidade, de desconforto, de medo. O que nós fazemos? Interessante que aqui nós vemos Davi, um jovem, ainda não tinha 30 anos. Davi já havia sido experimentado, estava sendo experimentado ao longo dos anos. Com mais ou menos 17 para 18 anos, Davi vence aquele gigante, Golias. Logo depois, Saul o coloca como um dos seus guerreiros. Então Davi vai se desenvolvendo como um grande batalhador. Ele luta pelo seu povo e pelo seu rei. Daí acontece que uma das viagens, Davi faz um grande estrago nos seus inimigos. Quando ele retorna, as mulheres de Israel fazem uma grande festa. Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E aquilo ali traz ao coração de Saul uma grande revolta, uma grande inveja, e dali para frente Saul passa a perseguir Davi. Ano após ano, mais de 10 anos, Davi agora, ainda um guerreiro do rei, mas tendo que conviver com as armadilhas que Saul colocava para ele. Até que Saul apronta algumas mais severas. Davi entende que não deveria permanecer como estava. Davi então sai de Israel e vai se juntar com outro grupo, justamente dos inimigos de Israel. Um rei chamado Aquis, rei de um lugar chamado Gate. Davi se junta com esse homem. E Davi então passa a guerrear por ele. Se você olhar nos capítulos de número 26, 27, você vai ver isso que eu estou trazendo para você. Capítulo 27 diz que Aquis dá para Davi esse lugar, Ziclag. Ali Davi e a sua turma, mais ou menos 600 homens, são os possuidores daquela cidade. As mulheres de Davi e daqueles homens, os filhos, se tornam moradores daquele lugar. E aí Davi sai, vai guerrear e retorna com aqueles seus companheiros. Era um homem de guerra, era um homem valente e era um homem fiel àquele que ele estava servindo, Aquis. Porém o capítulo 29, irmãos, aí de 1 Samuel, traz um episódio que vai marcar esse momento de Davi. Os filisteus vão guerrear agora contra o próprio povo de Davi. E aí, Davi, como servo de Aquis, vai, e o texto do capítulo 29 diz que Davi fica ao final, bem ao fundo, na retaguarda daquele povo. E de repente, aqueles que estavam lá na frente dos filisteus reconhecem Davi. E eles mesmos dizem, olha, com esse camarada nós não vamos. Aquis, que era o líder de Davi, o rei de Gate, ele diz, mas ele não me fez mal em momento algum, muito pelo contrário. Já há um bom tempo, alguns anos, ele tem me servido e muito bem. E os filisteus dizem, não, com ele nós não vamos. Aquis então diz para Davi, fica em paz. Amanhã de madrugada, pega o seu grupo e vai para a sua cidade. Para Davi era um momento de descanso. Não estaria então tendo que desempenhar nenhum papel naquela guerra ou naquela batalha. E aí, chegando em casa, irmãos, 3 dias depois de partir, nós entramos no capítulo 30, Davi chega e vê sua cidade queimada. As esposas não estão lá, as crianças não estão lá, o gado não está mais lá. O que acontece então, irmãos, que aquilo que poderia ser uma folga, um tempo de descanso, se torna agora, logo depois de um período de tranquilidade muito rápida, um momento de crise. Assim é conosco também. Hoje está tudo bem, alguns chegam, se levantam, fazem planos, nós vamos viajar, nós vamos curtir tal lugar, de repente uma notícia vem, joga tudo por água abaixo. Interessante nós olharmos ainda, irmãos, que Davi não só experimenta a dor de não ter a sua família,
não só experimenta a dor de ver a cidade que ele era o líder dela sendo queimada, mas Davi experimenta, como nos diz o versículo de número 6, a revolta dos seus companheiros agora contra ele. E às vezes passa na cabeça da gente, como é que pode ser, né? Se você se lembra da história de Davi, você vai ver que esses homens, eles eram a turma que era dos falidos, perseguidos, desprezados. Eram aqueles camaradas que não tinham vez em lugar nenhum, né? Eram os vilões da época, porque estavam à margem da sociedade. E Davi é quem resgata a autoestima, resgata o poder bélico daqueles caras. No entanto, agora, quando eles veem um momento de crise, a primeira questão que nós temos relatada no texto é que eles querem apedrejar Davi. Mais ou menos como se dissessem, você que é o culpado da gente estar passando esse aperto nessa hora. Você não soube nos liderar, você não está andando bem, alguma coisa aconteceu e você que é o culpado, Davi. Irmãos, quando nós passamos por situações assim, dificultosas, e às vezes, irmãos, aqueles com quem a gente mais conta, são os primeiros a de repente apontar o dedo para nós e dizer, alguma coisa está errada na sua vida, você aprontou alguma. Como nós agimos, irmãos? Às vezes queremos uma palavra de apoio, e alguém vem e pisa com os 2 pés no nosso pescoço ainda. Como se já não tivesse tudo ruim, chega alguém para dar mais um empurrão. Eu quero trazer nessa manhã para você pelo menos 4 coisas, ou 4 providências, 4 atitudes, irmãos, que nós precisamos tomar diante dos nossos momentos de crise. Davi era um homem que estava andando com Deus, um jovem. Não era o velho Davi, aquele que disse, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado. Não era o Davi que havia já experimentado o pecado de ceder aos seus próprios olhares. Era um Davi, irmãos, que estava em plena caminhada, estava lutando para conquistar o seu espaço, talvez como muitos de nós aqui. No entanto, diante de uma crise, aquele homem tem muito a nos ensinar. E eu quero meditar com você sobre isso nessa manhã. O texto diz, irmãos, que no capítulo 30, versículo de número 6, Davi estava angustiado, o povo falava em apedrejá-lo, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. O motivo era grave, embora fosse injusto, mas o final do versículo nos traz a primeira atitude que Davi toma. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu acho fantástico esse final de versículo, porque ele não é um versículo solitário na palavra de Deus. O que é se reanimar no Senhor, meu irmão? O que é procurar forças, reanimar ou recolocar a alma no lugar? Ânimo, alma. A palavra é praticamente sinônima. E é interessante, irmãos, que se você for para o livro dos Juízes, quando o povo está passando por tremendas aflições, eles vão ser reanimados quando chamam um profeta e ele lhes traz a palavra de Deus. O povo de Israel com Moisés, mesma coisa, passa por perseguições, passa por dificuldades, são reanimados quando Moisés traz a palavra de Deus para eles. Não só nesses momentos, irmãos, mas se você for para depois de Davi, quase todas as vezes que nós lemos alguma coisa sobre as pessoas serem reanimadas, você vai ver que eles se encontram em observar quem é Deus, que Deus que eles servem. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi aqui, irmãos, tinha a experiência de guerra. Se você voltar alguns capítulos atrás, o capítulo de número 25 vai narrar como Davi se casou com uma de suas esposas, Abigail. Davi já tinha tido a oportunidade de matar Saul e não fez.
depois outra vez, e não fez, porque Davi aprendeu, irmãos, que a sua espada só deveria ser usada quando Deus mandasse. Aqui, Davi poderia se virar contra aqueles homens que estavam perseguindo e dizer: então tá bem, se vocês querem me apedrejar, vai cada um caçar o seu rumo, vai cada um defender os seus interesses, porque tanto quanto vocês eu estou perdido também, as minhas esposas estão nessa história, meus filhos também, então se vocês estão querendo briga, nós vamos ter briga também. Porém Davi não faz isso. Davi não dá ouvidos à insensatez daqueles homens. Davi não dá ouvidos às provocações que por certo deve ter ouvido. Mas Davi vai buscar Deus no meio da confusão. Irmãos, isso é algo que nós deveríamos aprender, cravar no nosso coração. Se as coisas estão confusas, se tudo está ruindo, pare para buscar o Senhor. Mesmo que às vezes o seu coração diga assim: não dá, não posso parar, a solução tem que ser hoje, tem que ser resolvida agora. Diga: em nome de Jesus, eu vou parar e procurar por Deus. Essa é a solução primeira que você deve tomar na sua vida. Quando Davi está com Abigail, irmãos, aquela mulher o impede de fazer algo impensado. Davi estava, naquele momento, no capítulo 25, furioso, porque havia sido provocado por Nabal, o então marido de Abigail. E Davi disse: tão certo como vive o Senhor, hoje esse cara vai pagar pela língua dele. E enquanto ele vai, na sua fúria, com todos aqueles homens atrás, Abigail aparece sozinha, antes de Davi, e o traz de novo a pensar: Davi, Deus te livrou de tudo que você tem sido provocado até aqui. Não faça essa loucura. Esse Nabal já, como diz o nome dele, é um insensato, é louco. Naquele dia, Davi aprendeu, irmãos, que era Deus quem guerreava por ele, que era Deus quem vigiava a sua vida. E é interessante que aqui, nesse momento, quando Davi se reanima no Senhor, nós só podemos pensar, irmãos, que em meio àquela turbulência toda, Davi talvez se lembrara das palavras que ele ouvira antes da sua esposa. Davi, irmãos, nessa hora, ele se fortalece lembrando quem era o Deus que ele servia. Davi se lembra de como Deus o havia fortalecido quando era um garoto franzino ainda e fosse lutar com um gigante. Davi já tivera experimentado tantas vezes a presença de Deus, dando a ele: olha, o seu inimigo está aqui. E ele diz: não vou levantar a espada contra o ungido do Senhor, não vou lançar o ungido do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos diante das crises e a primeira coisa que Satanás quer roubar de nós é o poder de pensar, de ter consciência, de se lembrar de quem é o nosso Deus, de se lembrar da nossa história com Deus. Diante de crise, meu irmão, se reanime no Senhor. Davi ainda não tinha visto a solução, as mulheres não tinham sido libertas, nada tinha acontecido ainda, mas dentro do seu coração ele tinha certeza: Deus está comigo. Diante dessas crises que nós enfrentamos, irmãos, quando nós nos lembramos de Deus, a primeira pessoa a ser beneficiada somos nós mesmos. Às vezes oramos pelos outros, quando nos lembramos de Deus, nós somos beneficiados. Às vezes a crise é nossa, nós mesmos somos os beneficiados. Você está passando por algo ruim, você está num momento em que você não sabe o que vai ser amanhã, você está passando por situações difíceis de saúde, se reanime no Senhor. Não deixe de crer, porque Deus nunca mudou e hoje não é diferente. O texto continua, irmãos. Davi se reanima no Senhor, buscando Deus. Ele vai trazer algo ao meu coração. Aí vem a questão, irmãos, de que muitas vezes nós nos perguntamos: como é isso, pastor? Davi vai chamar aquele que era responsável por entrar na presença de Deus. Abiatar era um sacerdote. No momento em que Saul mandou matar todos os sacerdotes de determinado lugar, só Abiatar escapou. Davi disse: agora a tua guerra é a minha guerra, eu vou te proteger. Nessa hora, Abiatar está com a estola sacerdotal, uma espécie de manto ou uma echarpe grande, se você pensar
nesses tecidos que nós temos na atualidade. E Davi coloca aquilo então sobre Abiatar e diz: vamos orar, vamos consultar a Deus. A segunda questão que eu quero trazer para você está então nesse momento, irmãos. Diante das crises, não realize ações por aquilo que você tem só na sua cabeça ou no seu coração. Aprenda a consultar a Deus. Aprenda a buscar ao Senhor para entender aquilo que você deve fazer depois. Versículo de número 8 diz: então consultou Davi ao Senhor. Davi e não diz para aqueles homens: vamos guerrear. Davi não diz: pegue cada um a sua espada, vamos resolver isso hoje. Davi não diz para aqueles homens: calma, tudo vai dar certo. Davi diz para aqueles homens: vamos buscar quem pode nos dar uma resposta. A consulta ao Senhor, irmãos, é orar. É dizer: Deus, por que está acontecendo tal situação? O que foi, Senhor, que aconteceu para que eu estivesse passando por isso? Qual é o teu propósito nessa caminhada? Estava tudo indo tão bem. O Senhor tem algo para me ensinar? O Senhor tem algo para ministrar ao meu coração? Senhor, é para que alguém se converta perto de mim? É para que alguém te reconheça através da minha atitude? O que está acontecendo, Senhor? Davi consulta ao Senhor. O que ele poderia fazer naquele momento, irmãos? Davi era um homem de guerra. Ele vai dizer para Deus: Senhor, perseguirei eu esse bando? É isso que o Senhor quer que eu faça? Eu vou alcançá-lo? Ou será que eu vou apenas lutar e lutar e o Senhor não vai me dar resposta? Naquela hora, Deus responde a Davi: persegue, pode ir atrás. Você vai alcançar e vai libertar tudo que está com eles. Irmãos, aprender a consultar ao Senhor envolve intimidade. Envolve nós desenvolvermos uma vida de oração sistemática. Envolve cada dia, irmãos, nós perguntarmos ao Senhor e obter respostas de Deus. E a consulta ao Senhor não tem a ver com crise apenas, tem a ver, irmãos, com os momentos em que nós estamos mais tranquilamente. O próprio Davi, num momento de guerra, ao invés de estar ali focado no que ele tinha que fazer, ele foi olhar para onde não devia e pecou. Nós precisamos desenvolver a cada dia, irmãos, um momento de oração, de busca, de intimidade. Às vezes estamos passando por momentos prósperos, tem dinheiro sobrando. Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Compre uma televisão de 80 polegadas. Deus não vai te falar isso. Mas talvez Ele te oriente: olha, poupe um pouco. Guarda, porque você não sabe o dia de amanhã. Senhor, eu estou com a saúde a pleno vapor. Então aprenda a usar cada vez melhor a sua saúde. Está bem no seu casamento, irmãos, faça com que isso melhore. Use para cima as coisas. Não espere vir os dias de crise, para que aí você vá buscar e consultar o Senhor. Aprenda a viver momento por momento, dia após dia, dizendo: Senhor, esse é o momento que eu quero de fato dedicar e aprender a ser íntimo do Senhor. Se está tudo bem, como diz uma canção que o povo canta muito às segundas-feiras aqui, né? Está tudo bem? Louve. Mas se está chorando, louve também. Consulte ao Senhor. O fato, irmãos, é que Deus responde a Davi. Quanto tempo Deus demora para responder nossas orações? Eu não sei. Mas que Ele responde, responde. Dá sinais, dá visão. E aí, irmãos, vem a terceira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, a terceira providência, a terceira atitude que nós devemos tomar diante das crises. Veja que Davi obteve a resposta de Deus: persegue porque vai alcançar.
O versículo de número 9 traz então, irmãos, a questão de que Davi toma atitude, parte. Comece a agir. Ele não fica apenas na questão de que orou, respondido, está tudo certo, Deus agora vai trazer todas as coisas, mas ele sabia que tinha que tomar uma atitude a partir dali. Junta aqueles homens, irmãos, talvez alguns desconfiados, talvez alguns confiantes, mas o fato é que Davi sai. O texto diz que 600 foram com ele. E eu acho interessante, irmãos, porque parece que é aquela questão assim de Deus mesmo deixar às vezes uma prova para ver se Davi não vai desanimar no meio do caminho. 600 saem. O que acontece depois? 200 já ficam no meio do caminho. Opa! Às vezes nós começamos algo na igreja, né? Agora vai todo mundo. Daqui a pouquinho um grupo fala, opa, vou ficar por aqui. Estou meio cansado. Está pesado essa carga. Irmãos, isso tem a ver com nós, de fato, colocarmos o nosso ânimo e o nosso fôlego na resposta de Deus e não naquilo que nós estamos vendo. De cada 3, 1 fica. Semana passada pela manhã nós falamos, Abraão, olha para onde você estiver vendo, só viu o lugar. E Ló, viu aquilo que era terra, onde ele podia ter lucro. Imagina Davi aqui agora, estou com os meus 600, todo mundo vai, de repente 200 já param. É a palavra de Deus ou são os homens que estão comigo? É a palavra de Deus. Vamos em frente. Fica 200 aí, nós vamos continuar, porque o Senhor já nos deu a vitória. Às vezes acontece isso, irmãos. O povo de Deus está caminhando, determinado momento, alguns vão ficando. Nós vamos ouvir a palavra de Deus ou vamos olhar para quem está ficando? Nós vamos em frente. Davi, porém, versículo 10, e 400 homens continuaram a perseguição. E aí vem, irmãos, aquilo que Deus vai colocando no caminho. Deus usa a inteligência de Davi. Acha um camarada caído ali. O que faz? Vamos matar, é inimigo. Não, dá comida. Vamos ser inteligentes. Trata dele. Conquista a confiança dele. Imagine se Davi tivesse que perseguir sem saber onde aqueles homens estavam. Irmãos, o que Deus coloca na nossa mão? Consulte ao Senhor se aquilo ali é para Deus ou não. A história continua, irmãos, e Davi fere aqueles homens. Interessante, e aqui vamos para a quarta situação, ou a quarta providência. Davi mostra, irmãos, que de fato ele sabia honrar a Deus e sabia ser generoso com as pessoas. O versículo de número 23 vai marcar a palavra de Davi sobre todos aqueles homens. Aquele grupo volta com as mulheres, volta com os despojos. Passaram muito tempo, praticamente um dia inteiro, saqueando aqueles homens. Interessante que no final das contas, 400 ainda escaparam. Imagina quantos não morreram. Era gente para chuva. Mas Davi, quando volta, irmãos, o texto diz no versículo 22 que alguns homens maus e alguns filhos de Belial, ou seja, homens que eram incrédulos, completamente incrédulos, eles diziam agora para aqueles que ficaram cansados lá atrás, olha, vocês não têm parte nessa história. Vocês não foram guerrear com a gente. Vocês ficaram por aí. Então, o máximo, pega cada um, sua esposa, sua casa, vai, até logo. Vocês não têm direito. Davi, não é assim não. Todo mundo vai ter parte igual. Porque não é que nós fomos valentes. Não é que nós somos muito bons. Não é que todo mundo aqui é um ninja com a sua espada. Foi Deus quem nos deu essa vitória. Reconhecimento e generosidade. Davi não diz para aqueles homens, a maior parte é a minha, vocês quiseram me matar, né? Agora vocês estão pagando a língua, vocês quiseram me apedrejar, agora vocês vão ter que se ver comigo. Davi não diz nada disso. Davi não vai atrás de vingança. Davi, aí, tá vendo? Se não quiseram acreditar, olha só. Mas Davi mostra, irmãos, que um coração de um crente, ele, em primeiro lugar, ele sabe de onde vem as coisas, vem de Deus.
E aqui a gente volta para a questão de adoração. Davi era um homem, tinha espada na mão, mas sabia escrever uma canção como ninguém. Davi era um homem que tinha espada na mão, mas sabia ter um coração compassivo com as pessoas. E nessas horas, irmãos, de crise, normalmente a gente não olha para o lado. Nessas horas de crise, a gente não vê que outros podem estar sofrendo conosco. Nas horas em que a gente está apertado, a gente olha para a gente mesmo e fala: Senhor, resolve o meu problema, resolve o meu problema, resolve o meu problema. Mas às vezes, irmãos, tem alguém no banco junto com a gente, sofrendo tanto quanto. E um poderia apoiar o outro, orando pelo outro. Mas a gente vive na sociedade da máscara. A gente vive no tempo do funk ostentação e da igreja ostentação. A gente não se abre e não demonstra que às vezes o nosso coração está sangrando. A gente muitas vezes deixa o outro passar, a gente precisando de apoio, e quem poderia nos apoiar e nós o apoiarmos, nós deixamos ir embora e preferimos apanhar um pouco mais. Quero encerrar essa palavra te dizendo isso. Deus coloca pessoas conosco, irmãos, para tratar e nos afiar e nos fazer ficar cada vez mais amolados para sermos usados por Ele. Diante das crises, meu irmão, se reanime no Senhor. Não deixe aquilo que você está vendo tomar o seu coração. Deus está acima de todas as coisas. O Salmo 29, versículo 10 diz que Deus preside os dilúvios, os temporais. Cada vez que eu vejo um trovão e eu vejo pessoas que têm medo de tempestade, eu vejo engraçado. Deus está acima de tudo isso. Deus está acima dos relâmpagos. Deus está acima das suas crises. Consulte ao Senhor. Senhor, qual é o propósito de tudo isso? Aonde o Senhor quer me levar? Comece a agir. Está desempregado? Currículo. Salmo 126 diz: quem sai chorando enquanto semeia, leva um currículo, leva o outro, entrega para alguém, você vai voltar trazendo seus feixes. Por fim, meu irmão, saiba glorificar a Deus e seja generoso. Compartilhe com as pessoas aquilo que você tem sido abençoado com o Senhor. Se você tem sido vitorioso, lembre-se que essa vitória veio do Senhor. Você deve abençoar alguém através dela. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai. Deus, nessa hora, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, lembrando-nos, ó Deus, que as crises estão aí, Pai. Muitas vezes estamos no meio delas. Outras vezes, ó Deus, gozamos de momentos de paz, de tranquilidade. Senhor, ensina-nos a agir de tal forma que nós venhamos a glorificar o teu nome. Aqueles irmãos, ó Deus, que estão passando por momentos de luta, de dificuldade nessa hora, que essa palavra, ó Deus, possa ir de encontro aos seus anseios. Que, ó Deus, possamos aprender a nos animar em Ti, cantando, louvando, cultuando ao Senhor. Possamos aprender a consultar o Senhor e ouvir, ó Deus, da Tua boca aquilo que precisa ser trabalhado. Ó Deus, aqueles irmãos que estão em momentos de tranquilidade, que o Senhor também nos lembre, Pai, que nós possamos sempre ser edificados para que um dia, no dia da dificuldade, nós saibamos agir conforme também Te agrade. E Pai, que em nome de Jesus a Tua igreja seja uma igreja portadora de atividade, que nós não fiquemos apenas, ó Deus, no ouvir, mas que nós saibamos partir e realizar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós como trabalho. E que, ó Deus, possamos ser generosos, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, vivenciando a graça do Senhor de forma coletiva, para que nós possamos, ó Deus, ter alegria no nosso coração, desfrutando da bênção e do cuidado do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.